Gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Omar sofreu há muitos anos atrás um acidente muito grave. Ele estava na estrada dirigindo e bateu de frente com outro carro. Foi dado como morto, cobriram o corpo dele com jornal. Porém, ele, de fora do próprio corpo, não só via e ouvia o que as pessoas falavam, como também ouvia os pensamentos das pessoas. Vamos conhecer a história dele? Local daquela cena. Eu já me via numa estrada de terra, mas uma estrada curta, rapidamente andando assim, com pressa, né? Aí no final da estrada era um monte, um morro. É como se eu chegasse no final de uma estrada, era uma serra. Mas um monte alto. Mas aquilo ali, eu olhava aquele monte que eu estava em direção e eu passava dentro dele direto. Tchum, passei direto. E já saía do outro lado. Tudo frações de segundo. Do outro lado era tudo diferente. Quando eu saía do outro lado, eu já saía dentro de um local que parecia como se fosse um grande laboratório, um grande escritório, que eu via as várias salas, à direita, à esquerda, um corredor, salas no fundo, e elas tinham divisórias, com pessoas trabalhando nessa sala, não sei, sentadas, movimentando, só que essas divisórias, quando é meia altura, mas tudo de vidro. Então eu olhava uma sala, via outra, eu via todas as salas, mas elas tinham as divisórias. É transparente, eu não falo vidro, desculpe, não sei se era um vidro, é divisórias transparentes, a divisão dessas salas, o layout delas era dividido com tudo transparente. Eu via todas as salas, via as pessoas sentadas. No fundo, eu vi uma sala maior, uma mesa de reunião. Devia ter umas 12 ou 15 pessoas sentadas, a mesa toda ocupada. Um dos interlocutores da reunião, um senhor de lá, ele olhava para mim, falou alguma coisa, eu sabia que era meu respeito, mas eu não saía daquele lugar, como se fosse um limite, você não pode passar aqui, eu não entrava naquele corredor, certo? Ele olhou de lá para mim, falou alguma coisa, com os da mesa eles até viraram e olharam também para mim lá, e continuaram conversando. Aí ele saiu, ele veio em minha direção e falou para mim assim, ainda fez assim, calma, nós estamos resolvendo, e voltou. Nisso, eu já estava de volta naquele caminho, já estava no local de acidente de novo. Aí já via o meu corpo, já via a mim sentado, e já via inclusive as cenas do acidente um pouco diferentes. Mais gente num canto, menos gente, já não é. E prestei, fiz um BO. Aí que eu fiquei sabendo na delegacia que eles haviam chamado o Rabecão, carro do IML, para me buscar. E se o Rabecão tivesse vindo certinho, tivesse tudo dado certo, eu talvez tivesse morrido congelado, dentro de uma geladeira dessa, que eles iam levar meu corpo, não iam saber de nada. Mas o Rabecão acabou o combustível, furou o pneu, e a viatura difícil para conseguir pegar outra viatura, socorrer aquela. E quando eu realmente voltei para o meu corpo, que eu levantei e puseram na Brasília, foi muito rápido. 10 minutos depois que aconteceu isso, o Rabecão chegou, 5, 6 horas depois. Aí já não precisava mais. Aí que eu fiquei sabendo esses detalhes. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Daniela, quando tinha entre 4 e 5 anos de idade, estava em casa, caiu de costas, bateu a cabeça e teve uma EQM. A partir daí, a sua vida sempre teve uma estreita relação com essa outra realidade, esse outro nível de realidade, o que acontece até hoje. Essa entrevista foi feita no dia 22 de abril de 2020, durante a quarentena por conta da pandemia. Vamos conhecer a história dela? Dormindo, né, aqui, aí eu acordei com uma imagem muito clara desse lugar, de um lugar, e eu não sabia que lugar era esse, era um lugar lindo, que eu estava muito bem lá, estava vivendo muito bem, e passou e esse sonho ficou fixo na minha cabeça. Um dia eu cheguei no supermercado e eu vi na capa de uma revista a imagem desse local que eu sonhei. Quando eu abri a revista, era exatamente Paraty. Aí eu disse, gente, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, e quando eu vi a foto da revista, no dia que eu vi a foto da revista, que eu sabia que aquilo era Paraty, foram 15 dias eu estava lá em Paraty.
tudo me conduziu para estar lá, assim, eu tenho que estar lá. E quando eu cheguei lá em Paraty, eu primeiro olhei o centro histórico, não senti aquilo que era do sonho, eu disse, não, acho que eu me enganei, eu acho que o ser se enganou. E aí eu lembro que, não, me deu um sinal, e aí ele falou da Graúna, que é um lugar específico lá de Paraty, e aí eu liguei para um lugar, um hotel que tinha nessa Graúna. Na hora que eu estava no telefone, ele disse assim, a pessoa do outro lado disse assim, mas não tem mais ônibus para cá, esse horário. Só vai ter amanhã. E eu já ia de tarde embora. Quando ele acabou de falar isso, um ônibus dobrou a esquina e era o ônibus da Graúna. Aí o C, olha aí o C. Então ele vai conduzindo, né? Quando eu cheguei nessa Graúna, aí sim era o lugar exato do sonho. E é como se eu tivesse recarregado minhas baterias ali, minhas energias ali. Não tem explicação. Olá, sejam bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Jaime, quando teve a sua experiência de quase morte, foi recebido por seres de luz. A luz era como um zigue-zague que preenchia a silhueta deles. Ele rapidamente sentiu que seria obrigado a voltar. Ele queria ficar, mas não podia. Ele foi praticamente empurrado de volta. Vamos conhecer a história dele? Esse tiro na cabeça causou uma coisa que é inacreditável. Você que é médico vai ficar de queixo caído, que é o seguinte: a carótida, ela foi rompida pelo calor, não é que ela foi rompida. Se você olhar o meu ultrassom, você tem aqui uma ponta, aqui a outra. Quando chegou no hospital, quando chegou no pronto-socorro, o médico que atendeu, que era um médico muito bom, ele era um neurologista importante e tal, o hospital estava em fase de controle de qualidade, de ISO, tal. Então os caras, aquela semana era isso foi uma sorte que eu tive também. Aquela semana era uma coisa muito especial. Ele olhou a imagem, não sei se era ultrassom, raio-x, devia ser raio-x que é mais rápido. E ele olhou e disse assim: está rompido, a gente vai ter que imediatamente fazer uma ponte de safena nessa carótida. Aí fez tecotomia na minha perna e tal, não sei o quê. Aí tirou mais uma radiografia. Tem uma vascularização periférica ali, que assim, aquelas duas pontas tem um monte de veiazinhas que juntam uma com a outra ali, que segundo ele são vasos que você tem, que param de funcionar quando você nasce, no parto, qualquer coisa assim. Isso voltou a funcionar ou seja, eu tenho essa irrigação sem ter que ter feito cirurgia nenhuma, quer dizer, você tira a radiografia, você vai ver uma carótida rompida. E por que eu não morri de hemorragia? Porque cauterizou, fez uma ponta e a outra. É uma coisa maluca isso. Então isso é uma coisa impressionante de sorte. O fato do hospital estar em fase de ISO 9000, qualquer coisa assim, que fez com que a ambulância chegasse muito rápido, porque normalmente as pessoas dizem, não chame a ambulância do hospital, num caso como esse, chame SAMU, chame o serviço público, porque ele é mais rápido. E no meu caso o serviço particular foi mais rápido. O médico que estava lá era ultra qualificado pela mesma razão, quer dizer, porque naquela semana. Então, ou seja, tem uma coisa aí também, além dessa discussão da ideia da experiência de quase morte. Além disso, existem essas coisas todas de conjunção de pequenos fatos que me mantiveram vivo, que é uma coisa impressionante, assim, né? Essa sensação me faz, traz a mim mesmo a pergunta e me faz pensar se a gente não teria algum tipo de predestinação mesmo, por mais tolo que isso pareça. Me faz ver um pouco a questão do tempo, a linearidade do tempo, tudo isso para mim começa a ficar discutível. Quer dizer, o que é que faz com que eu tenha tido essa imensa série de coincidências que me mantiveram vivo e uma pessoa vai tirar um furúnculo e morre por causa disso, né? E aí, no meu caso, todas essas coincidências vão levando
a uma sobrevida, né? Que de uma certa maneira eu talvez nem quisesse, aí pegando a situação que eu vivia ali naquele aparente outro mundo, né? Então isso também me fez discutir o que seria essa condição humana e esse passar do tempo, né? Se não tem algum tipo de predestinação, um determinismo qualquer né? Com que a gente nascesse, né? Já, e que aí essa morte seria talvez um desvio dessa determinação. Então você mesmo tendo tomado um tiro no ouvido, você não morre, não tem Olá amigos, bem-vindos ao canal Afinal o que somos nós? Hoje vamos conhecer uma história dramática, emocionante e linda, que envolve um acidente de avião em um lago semi-congelado em meio a uma tempestade de neve. Foi na sequência desse acidente que a médica canadense doutora Yvonne Kayson teve uma surpreendente e reveladora experiência de quase morte. Hoje aposentada, a doutora Kayson foi professora assistente da Universidade de Toronto, onde lecionou medicina por 27 anos. Essa experiência de quase morte ocorreu em 1979, quando ela estava fazendo a sua residência médica e trabalhando num hospital numa zona remota da região norte de Ontário, no Canadá. Ela descreveu sua EQM de forma detalhada no seu livro Farther Shores, que em tradução para o português poderíamos chamar de Margens Mais Distantes. A transformação que essa experiência trouxe para a sua vida é indicada pelo subtítulo do livro, que é Explorando como as experiências de quase morte, Kundalini e místicas podem transformar vidas comuns. Caso desejem, o livro pode ser adquirido online por internet. A seguir, apresentamos a transformadora EQM da doutora Yvonne Kayson, de forma lida, usando suas próprias palavras, exatamente da forma como ela escreveu em seu livro. Essa é uma história que não pode deixar de ser contada e de ser conhecida. Bom proveito. Entreguei-me ao divino e ao pensamento da morte. Mas assim que eu estava prestes a afundar pela terceira vez e última vez, vi, mais uma vez através dos meus olhos, que um pinheiro grande estava caído sobre a água, a partir da margem. A árvore estava à minha direita e a correnteza estava me levando rapidamente em direção a ela. De repente percebi que se eu pudesse dar apenas mais 2 braçadas, a corrente me levaria diretamente para o topo da árvore. A árvore parecia uma mão de resgate que acenava e se aproximava de mim. De alguma forma, me foi concedida a força de dar essas 2 últimas braçadas. Quando minha mão praticamente congelada tocou a árvore caída, não senti nada. Olhei para minha mão completamente entorpecida e vi que ela estava vermelha, corada, e fiquei surpresa. Minha mente racional e treinada pela medicina penetrou o meu estado de consciência plena de felicidade, dizendo-me que minha mão deveria estar branca se estivesse congelando, uma vez que nessa situação os vasos sanguíneos se contraem para poupar o calor corporal. Mais tarde eu aprendi que nos últimos estágios de congelamento, o corpo perde a capacidade de contrair os vasos sanguíneos e as mãos brancas voltam a ficar curadas. A morte costuma acontecer rapidamente depois disso se o corpo não for aquecido. Mecanicamente me arrastei pela árvore até a margem e subi em um pequeno monte de gelo na ilha. Por causa da mistura de gelo e mar aberto, a ilha não tinha como ser acessada por barco ou por snowmobile. Somente um helicóptero poderia chegar até nós, e normalmente não haveria nenhum naquela região. Mas, por acaso, naquele dia, um helicóptero estava sendo levado de Edmonton para Val-d'Or, em Quebec, por um piloto chamado Brian Clegg. Preocupado com a tempestade de neve, Brian esperava aterrissar no aeroporto de Kenora, mas foi forçado a descer em uma pequena base do Ministério dos Recursos Naturais de Ontário, a cerca de 8 quilômetros do lugar onde nosso avião havia caído. Assim que aterrissou, Brian se dirigiu até a base e lá encontrou um piloto da equipe do Ministério, Bob Grant, que também havia sido forçado a pousar por causa da tempestade. Enquanto eles conversavam, o telefone tocou.
Era uma ligação do aeroporto de Kenora para retransmitir uma mensagem do piloto de um avião Aztec de 2 motores que estava voando naquela área e que enfrentava naquele instante graves problemas de motor. Brian Clegg percebeu na hora que o seu helicóptero poderia ser útil. Ele saiu apressadamente da base e começou a remover a cobertura climática protetora do helicóptero e ligou o rádio. Ele também havia ouvido a mensagem retransmitida do jato da Air Canada. Imediatamente ele ligou os motores, chamou Bob Grant e, sem questionarem nem por um instante sua própria segurança, os dois partiram em direção à tempestade. Enquanto eles voavam, o aeroporto de Kenora os dirigia para a região do acidente. Os 2 pilotos procuraram freneticamente por grandes pedaços de destroços que achavam que seriam visíveis no gelo ou entre as árvores. Mas, prejudicados pela tempestade de neve, não conseguiam ver Jerry e eu encolhidos debaixo das árvores da ilha, ou a Sally flutuando como um pingente de gelo humano grudado a um pedaço de madeira coberta de gelo no lago. Depois de fazer uma rápida varredura da área e não encontrar nada, eles decidiram olhar mais de perto Devil's Gap, ou Fosso do Diabo, onde eles pensaram que talvez tivessem visto algo flutuando no mar aberto. Voando bem baixo, eles finalmente viram uma almofada de assento. E logo depois localizaram Sally, que parecia estar inconsciente. Brian fez o helicóptero pairar um pouco acima dela na água gelada. Enquanto isso, Bob saiu e, pendurado em uma haste do helicóptero, tentou puxar aquela forma humana enrijecida e coberta de gelo para fora da água. Por várias e várias vezes, ela simplesmente escorregou das suas mãos. Quando parecia não haver mais alternativas, Brian baixou o helicóptero até praticamente encostar na água, uma manobra perigosa, uma vez que qualquer mudança de peso poderia fazer com que ele se acidentasse. Sem medo, Bob, que não sabia nadar, montou no skid, que é a estrutura de pouso do helicóptero, enfiou suas pernas na água gelada e finalmente conseguiu agarrar Sally. E, em seguida, conseguiu colocar uma das mãos dela ao redor do skid, ou seja, da barra da estrutura de pouso. Com Sally pendurada e Bob segurando a mão dela em volta do skid, o helicóptero levou-os para um local onde o gelo estava grosso o suficiente para aguentar o peso de Sally. Então, quando o helicóptero pairava pouco acima do gelo, Bob equilibrou-se na estrutura de pouso e tentou em vão empurrar todo o corpo rígido e gelado de Sally através da porta até o assento. Finalmente, ele conseguiu colocá-la quase toda para dentro, com exceção das suas pernas, que ficaram do lado de fora. Usando seu corpo para segurar Sally, Bob posicionou-se do lado de fora do helicóptero, ficando em pé na estrutura de pouso congelada enquanto eles voavam até o hospital de Kenora. Cerca de 20 minutos depois, os 2 homens voltaram para a ilha. Eles nos encontraram, mas não conseguiam encontrar um lugar para pousar. A ilha estava coberta de árvores e cercada por água que se movia em forte correnteza. Eles estavam à beira do desespero quando notaram uma pequena enseada onde a água estava protegida o suficiente para ter se tornado um gelo bem sólido. Brian conseguiu pousar o helicóptero nesse pequeno pedaço de gelo, com sua hélice traseira ficando girando sobre a água. Nossos resgatadores nos acenaram para que fôssemos até o helicóptero. Jerry conseguiu, com alguma dificuldade, caminhar até lá, mas eu estava semiconsciente e incapaz de andar. Sem hesitação, Bob pulou e, sem saber se o gelo aguentaria o peso dele mais o meu, veio me pegar. Ele me pôs no colo, subimos e descemos uma colina, atravessamos o gelo e entramos no helicóptero. Uma vez no helicóptero, perdi a consciência. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Paulo Fraga e se surpreendam com os seus grandes aprendizados. Se você ainda não assistiu a primeira parte, corre lá e vem aqui depois para conferir a segunda. Vai valer a pena. Bom proveito. Um acidente muito ridículo. O guidão da bicicleta partiu, soltou, o pneu tocou na lombada e eu decolei, caí com o rosto no asfalto. Não tive nenhuma experiência nesse momento de sair do corpo, não tive, mas já voltei rindo, porque parecia, a sensação eu estou protegido, eu estou sendo observado,
E, inclusive, as pessoas que estão assistindo o que está acontecendo comigo no momento desse acidente, elas estavam aqui desde antes, mas eu nunca sequer tinha prestado atenção, mas elas sabiam exatamente quem era eu, falavam comigo, me davam um bom dia, vizinhos que a gente não tem tanta intimidade. Pessoas de existência física aqui? Física. 3 vizinhos que eu nunca tive muita intimidade, mas que sempre tiveram a empatia por mim, sempre olhavam para mim, oi, tudo bem? Aquela coisa de se cumprimentar, oi, tudo bom? Como é que você está? Bom dia. Aquela coisa que a gente sempre se tratou muito bem. E era a única presença que estava no momento desse acidente. Era 6 horas da manhã indo trabalhar. E ela parecia que tinha acordado para ver aquilo, aquela cena. E naquele momento eu voltei, eu dei um abraço nela, obrigado, tá tudo bem. Eu estou consciente, ela não tá tudo bem. Eu estava com o rosto todo ensanguentado, todo arranhado. Naquele momento ali eu não tive nenhuma experiência extrafísica ou nada muito, né? A única coisa que eu tinha certeza ali naquela hora, quando eu voltei, eu desmaiei muito rápido, foi uma coisa de segundos. Eu abri os olhos, foi muito engraçado. Na verdade, foi um acidente doloroso, mas engraçado. Porque meu pai, ele estava na frente da minha quadra, a 10 metros, 20 metros. Eu mal tinha saído de casa e ele não viu nada acontecer dessa vez, né? O meu patrão, eu trabalhava numa construtora, estava passando de carro no momento. E essa vizinha, ela estava olhando da janela como o meu pai olhou quando eu era criança, né? Ela estava olhando da janela da casa dela, então ela já desceu com um pano, com gelo, para tomar conta. E aí existe uma rede de proteção, alguma coisa, porque não é possível. Na mesma hora, o meu patrão pegou a bicicleta, já botou no carro, vamos embora para o hospital. Não é coincidência isso. Não é coincidência. 6 horas da manhã, todos os dias da minha vida, eu ia trabalhar e não encontrava essas pessoas. Mas naquele dia eu encontrei.